paz do Senhor Jesus Cristo, um ótimo dia para todos, uma ótima tarde. Irmãos, eu queria passar uma palavra aqui de Deus para vocês. Mas essa palavra assim, ela tem a ver, ela é a palavra toda. Quero passar a Bíblia aqui, que a gente tem lido a vida inteira, que a gente é cristão, a gente tem lido a Bíblia. Por que hoje é tão difícil o homem amar o próximo? Nós amarmos o próximo como nós mesmos. Por que há falta de amor no mundo? A consequência disso é uma falta de esperança. Porque muitos cristãos se afastam do caminho de Deus e buscam os seus próprios caminhos. Isaías nos denuncia nisso, dizendo que a gente caminha por os nossos próprios caminhos. Dizendo da boca do Senhor, a gente escolheu caminhar pelos próprios caminhos, fazer caminhos próprios, e a gente se torna maldoso em fazer isso. Por quê? Porque Deus foi bondoso em dar o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos caminhar por meio dele, pelo sacrifício que ele fez, para que estivéssemos juntos com Deus. Nós não somos justos, mas ele morreu por nós e fez com que a gente se tornasse justo. Aí eu me pergunto, caramba, Deus fez a gente justo e a gente abandona o caminho, mas por quê? Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente busca Cristo, mas a nossa esperança está no lugar errado. A nossa esperança está em outras coisas. Por quê? O princípio da fé em Cristo Jesus é uma esperança de um reino que virá. Então, em 1 Pedro ele diz, por pouco tempo a gente vai sofrer. A gente tem que sofrer por algumas coisas. Mas é por pouco tempo. Por um pouco de tempo vocês sofrerão. Mas é um pouco de tempo. Jesus Cristo explica que nesse mundo a gente vai ter aflição. Então não adianta a gente ter uma esperança de que buscando a Cristo a gente vai viver bem nesse mundo. Sendo que a esperança de estar em Cristo Jesus não é o mundo que está agora, mas é o mundo vindouro que ele vai trazer. Muitas pessoas se desviam do caminho porque colocam a sua esperança em Cristo, mas de maneira errada. Porque, tipo assim, a nossa esperança em Cristo Jesus tem que ser focada no quê? No reino dos céus que virá. Simples. É a esperança no reino que vai vir. De uma vida em que nós não sofreremos mais. Uma vida em que não passaremos mais por tribulação nem por luta. Uma vida que virá. Mas enquanto a gente espera por essa vida, a gente prega o Evangelho vivendo as palavras de Cristo Jesus, que são o quê? Uma preparação que vai nos ajudar a estar preparados para receber o reino que vai vir. Jesus Cristo pregou toda a palavra, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é como nós devemos nos comportar no reino de Deus. Mas na oração do Pai Nosso ele diz, que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, se é assim na terra como nos céus, então peraí, a gente tem que fazer o reino de Deus aqui, como é nos céus. A gente tem que praticar aqui o que a gente vai viver nos céus, na nova terra, na nova vida que Cristo Jesus nos dá. Porque aquele que crê em Jesus Cristo, em João 11, 25 e 26, ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, e aquele que crê em mim e estiver vivo, não conhecerá a morte. Por quê? Porque se a gente crê em Jesus Cristo, nós temos uma vida eterna. Aqui é passageiro, aqui é uma cordinha pequena de uma cordona gigante que existe. E se a gente, nessa cordinha, vive só nela, o que acontece no restante? O que a gente vai viver no restante? Agora pensa só, você tem como ir para outro país sem saber falar a língua dos caras? Não tem como. Você vai se lascar a vida inteira até aprender a língua dos caras. Vai se dar mal. Agora pensa, você ir sabendo os comportamentos, os costumes e a língua deles. Não vai ser bem mais fácil? Jesus Cristo nos deu um parâmetro, que é a Bíblia, de como devemos seguir a tua palavra, de como devemos viver no reino de Deus. E nós fazemos o reino aqui e agora. Amando o próximo como a si mesmo, orando pelos nossos inimigos, buscando a Deus, louvando ao Senhor acima de todas as coisas, entregando a nossa vida porque Ele entregou primeiro por nós, servindo aos outros porque Ele serviu primeiro a nós, amando os outros porque Ele amou primeiro a nós. Jesus Cristo é o princípio de todas as coisas. Ele serviu primeiro,
Ele amou primeiro, ele se entregou primeiro. Entende? Jesus Cristo passou primeiro por tudo. Pelo sofrimento, pela angústia, ele passou primeiro em Deus, que nós. Ele se tornou primogênito em servir, se entregar e amar. Olha só, 3 coisas. Deus, ele é amor. Jesus Cristo é justiça. E o Espírito Santo é vida. Os 3 são um só. E nele nós temos a plenitude de todas as coisas, se estivermos vivendo nele. Por isso que a nossa esperança tem que ser colocada no reino que virá, naquilo que Deus prometeu. Não nas promessas que nós queremos viver aqui agora. Não com os olhos focados aqui, porque Paulo nos diz na palavra do Senhor. O Senhor, Deus, diz pela boca de Paulo, que nós mantenhamos a nossa mente nas coisas do alto. As coisas terrenas passam, mas as coisas do alto são eternas. Que a nossa esperança seja nas coisas que estão por vir em Deus, no alto, e não nas coisas que nós queremos que aconteçam aqui. Que a nossa esperança seja colocada num reino que virá, que está vindo, que já está chegando com Cristo Jesus, e Ele trará consigo a nossa recompensa de uma vida em retidão no caminho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma ótima semana, um ótimo dia, e a paz do Senhor esteja com todos nós. Que a graça do Espírito Santo seja conosco.